Olá, amigos, sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Francisco de Assis aqui de Niterói. Hoje, para mais uma conversa edificante com a nossa querida amiga aqui do Jefa, a Marta Noves, que vai falar sobre o tema Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Antes, porém, gostaria de lembrar que a nossa casa está com as reuniões presenciais ativas às terças-feiras, 15h30 e aos domingos, às 18 horas. Os portões são abertos meia hora antes e se fecham 15 minutos após iniciadas as reuniões. Por uma questão de segurança, nós pedimos a utilização da máscara e a apresentação do comprovante de vacinação na recepção. Quem desejar pode trazer uma garrafinha com água para que seja fluidificada durante a reunião. Esperamos vocês aqui. E agora, amigos, vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos para uma prece. Deus Pai, Jesus, querido amigo e mestre, amigos espirituais que tutelam essa casa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos nesse espaço virtual, para que possamos ouvir palavras edificantes e pedimos para que tenhamos a clareza de receber essas palavras como sementes e que elas floresçam em nossos corações em atitudes de bondade, de amor e de caridade. Assim seja. Olá, é sempre uma alegria estarmos aqui juntos em pensamento, em coração, para lembrarmos dos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Hoje eu convido todos nós a refletirmos acerca do tema Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, de 10 a 12, nós vamos encontrar algumas reflexões acerca desse tema. Mais especificamente, no item 12, Kardec faz algumas colocações. Ele vem nos dizer, da importância de nós não apenas conhecermos aquilo que o Cristo nos deixou, mas que também pratiquemos aquilo que ele nos deixou. E aí ele fala, que muitos de nós nem chegamos a ler aquilo que ele deixou. Outros tantos lemos, mas não entendemos nada que está escrito. E aí o que acontece? Diz ele que as palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria dos homens. E aí ele vem nos dizer que o ensino dos espíritos eles chegam até nós de diferentes formas. E esse ensino, ele chega para todos nós, sejamos nós letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos. Olha que interessante, cristãos ou não. Então o ensino dos espíritos, ele não chega apenas para aqueles que seguem o cristianismo, que seguem Jesus. Ele chega para todos nós. Isso porque os espíritos se comunicam por toda parte. Então, ninguém que recebe uma mensagem diretamente, ou essa mensagem chega até esse alguém por intermédio, de outra pessoa, pode se dizer ignorante, pode dizer que não tem instrução ou que não está entendendo aquele sentido alegórico, colocado no Novo Testamento. Ele diz,
da importância da gente aproveitar os ensinos que chegam até nós, né? Aquilo que os espíritos fazem chegar até nós, com o objetivo de nos melhorarmos. Porque aqueles de nós que simplesmente se admiram, ai, mas que coisa linda que aquele espírito disse, mas essa mensagem não toca o nosso coração ao ponto de fazer com que queiramos mudar, então de nada adianta. E aí Kardec fala, né, da nossa responsabilidade, porque na medida em que nós vamos conhecendo, que nós vamos aprendendo, a nossa responsabilidade fica maior com relação aos nossos irmãos de caminhada que ainda não conseguiram entender o pouquinho que a gente já entende. Então, esse pouquinho que a gente já entende, a gente precisa repartir. A gente não pode guardar para nós mesmos. E ele fala da importância dos médiuns, né, que tem, né, que chegam através deles boas comunicações. Ele fala que esses médiuns precisam deixar o orgulho de lado e reconhecerem muitas das vezes que essas mensagens, ao invés de eles aplicarem para outras pessoas, eles aplicarem em suas próprias vidas. Isso é muito interessante, né? Quantas vezes a gente está escutando uma exposição doutrinária e a gente pensa em alguém, poxa, fulano tinha que estar aqui para escutar aquilo. Mas a gente nunca para pensar que nós estamos ali e que de alguma forma aquela mensagem chegou até nós e a gente precisa decodificar e entender o que aquela mensagem tem de importante para a nossa vida e não perder o nosso tempo pensando que aquela mensagem seria boa para A, B ou C. Vamos nos lembrar que os fariseus eram extremamente desenvolvidos em intelectualidade, mas Jesus vivia chamando cada um deles de hipócritas. E aí Kardec fala do primeiro cuidado de todo espírita sincero. Diz ele, o primeiro cuidado deve ser aproveitar os conselhos que os espíritos dão para nós mesmos. O primeiro a aprender, somos nós. A gente não pode ter a pretensão de achar que o ensino dos espíritos é sempre para A, B ou C. Na Revista Espírita, de março de 1864, no item Variedades, a gente vai encontrar um artigo escrito por Kardec intitulado Uma Tentação. Lá Kardec vem nos falar acerca de uma senhora que era médium, dotada de uma mediunidade extremamente ostensiva. E que essa mediunidade fazia com que ela apontasse nomes, lugares, em diversas línguas. E era capaz também de falar de datas e fatos muito particulares. Ele nos conta que essa senhora era completamente devotada à causa do espiritismo. E que o seu objetivo, o seu trabalho, nada mais era do que propagar a doutrina com total desinteresse. Como o espiritismo era para ela uma coisa extremamente séria, ela sempre iniciava seus trabalhos com uma prece que era feita dentro do maior recolhimento. E nessa prece ela pedia ajuda aos bons espíritos e pedia que Deus afastasse os maus espíritos dela. E sempre terminava sua prece pedindo aos bons espíritos que tirassem dela a sua faculdade mediúnica se ela não trabalhasse com o objetivo único e exclusivo da providência divina. Então, ela sempre pedia isso. E aí,
Um dia, um homem muito rico, e aí Kardec conta que foi desse homem, desse rico estrangeiro, que ele colheu esse fato que ele está narrando então na Revista Espírita. Ele diz que um homem, né, estrangeiro muito rico foi procurar essa senhora porque ele não tinha a menor noção do espiritismo. E ele queria então, já no encontro com ela, ele colocou sobre a mesa 10 mil francos, e 10 mil francos era muito dinheiro. E ele daria esses 10 mil francos para ela se ela adivinhasse, se ela dissesse o nome da pessoa em que ele estava pensando naquele momento. Ora, nesse instante, ela, como qualquer espírita sério, fez ele entender que o trabalho não era aquilo, né? Que não era dessa forma que as coisas aconteciam. Mas ele insistiu tanto que ela então tentou, né, usar a sua mediunidade para saber em quem o homem estava pensando. Mas ela não conseguiu nada. E aí, Kardec nos fala que depois dele, outras pessoas chegaram com situações, com casos ainda mais complicados. E ela resolveu todos eles. E aí vem a pergunta, né? O que os espíritos quiseram mostrar, né, através dessa situação? Diz Kardec que primeiro eles quiseram provar que não é com dinheiro não é pelo dinheiro que eles vão falar. Então, não é o dinheiro que faz com que eles falem ou não. Mas eles queriam, né, deixar a maior lição para a médium, para mostrar para ela sua absoluta impotência sem a ajuda deles. Então, com esse fato, ele estava ensinando essa senhora a ser humilde. E aí Kardec fala uma coisa interessante, né? Ele diz que todos nós que possuímos um talento, a gente pode explorar esse talento porque a gente sabe que a qualquer instante o talento está lá, ele é inerente à nossa pessoa, né? Ele existe. Eu, Marta, sei tocar piano. Então eu sei que se eu quiser fazer uma apresentação, eu vou me colocar ao piano e vou tocar piano. Diferente da faculdade mediúnica. Porque, como diz Kardec, mediunidade não é um talento. Ela só existe se existir um terceiro. Se esse terceiro, que é o espírito, se recusa, não há mediunidade, não há comunicação. Então, Kardec diz que esse senhor ficou admirado dos espíritos, né, não terem ido até ele para que ele então pudesse acreditar no espiritismo. E aí Kardec responde a esse senhor o seguinte, que os espíritos têm outras formas de convencê-lo, né, dessa doutrina, da doutrina deles, né? Que os espíritos não quiseram, na verdade, que ele pudesse dizer que ele tinha sido convencido a peso de ouro. Porque se o dinheiro fosse necessário para que as criaturas se convencessem da doutrina espírita, pergunta Kardec, como é que fariam aqueles que não têm dinheiro para pagar? E aí ele continua, é para que a crença possa penetrar nos mais humildes redutos que a mediunidade não é um privilégio. Ela se acha em toda parte, a fim de que todos, pobres e ricos, possam ter a consolação de se comunicar com parentes e amigos de além-túmulo. E aí ele faz outro questionamento. Ele diz assim, será que se ela tivesse tido êxito, né? Será que se a médium conseguisse dizer o nome da pessoa em quem aquele senhor estava pensando, ela teria pego os 10 mil francos ou ela teria recusado? E aí ele diz, a gente não pode saber, né? O que a gente sabe é que 10 mil francos são muito sedutores, segundo ele. Mas aí ele faz uma observação, ele chama a nossa atenção para o fato de que ela sempre fazia a prece pedindo, para o caso de ser tentada,
que ela tivesse a sua faculdade mediúnica retirada. Ou seja, ela pedia sempre que não deixassem que ela fosse tentada. Então, talvez sua prece tenha sido ouvida, como diz Kardec. Mas depois ele faz, um aviso para todos os médiuns, a todos eles que estão expostos ao orgulho, e que esse orgulho põe a perder muito desses médiuns. E aí ele fala que as qualidades do médium amadas pelos bons espíritos são as seguintes: humildade, devotamento, desinteresse e abnegação. Mas vamos voltar à observação de Kardec lá no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos esquecer agora esse caso dessa senhora da Revista Espírita. Kardec, lá no item 12, vem nos dizer que os médiuns que obtêm boas comunicações precisam ter a humildade de enxergar se essas comunicações não têm a ver com eles mesmos, ao invés de quererem aplicar essas mensagens àqueles que estão ao seu entorno. E aí eu fiquei pensando, estudando esse tema, que falar sobre muito será dado a quem muito será pedido, a quem muito for dado, vai muito além da caridade material e da caridade moral. Porque esse tema passa pela ideia da gente fazer o que está ao nosso alcance para transformarmos a nós mesmos. E, por conseguinte, o mundo em que nos encontramos. Mas também passa pela ideia de mudar o mundo em que vivemos para que nos transformemos. Nós vivemos bradando aos quatro ventos o desejo de um mundo em que impere a justiça, a igualdade, a fraternidade. Mas de que a gente está disposto a abrir mão para que este mundo saia do sonho e se torne realidade? Vai ser bom tirar privilégio dos políticos, Mas eu perder os privilégios que o meu cargo, que a minha profissão me oferecem? Isso não. A saúde, ela tem que ser para todos, desde que eu continue com o meu plano de saúde e jamais caia nas portas do SUS. Moradia para todos, desde que eu continue no conforto do meu lar. Educação igualitária, desde que meus filhos continuem a frequentar colégios bilíngues. De que estou disposta a abrir mão para tornar este mundo bom para todos? Será que quando eu dou alimentos, quando eu dou roupas, quando eu visito um asilo, um hospital, uma maternidade carente, será que eu não estou apenas achando uma forma de diminuir minha consciência culpada? O que eu tenho feito para que não haja mais pessoas em situação de rua? O que eu tenho feito para que não haja mais miseráveis no mundo? O que eu tenho feito para diminuir as desigualdades sociais? O que eu tenho feito para que meus irmãos do continente africano possam ser vacinados como nós estamos sendo? O que fazer para que vacinas cheguem à Palestina e não apenas ao povo israelense? O que eu faço para que as mulheres do Afeganistão tenham voz como eu tenho? Mas eu prefiro me calar, me omitir, deixar essas questões para os políticos, quando na verdade eu sei que viver em sociedade é uma situação política.
Nós vemos jovens engajados no combate ao aquecimento global, aos direitos das mulheres, e a gente fica encantado quando vê isso. Mas e eu? O que eu estou efetivamente fazendo? Alguém lembra, alguém conhece Malala Yousafzai? Trata-se de uma ativista paquistanesa. Foi a pessoa mais nova a receber um prêmio Nobel. O que essa mulher, o que essa garota fez de especial? Ela ficou conhecida principalmente pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação na sua região natal, nordeste do Paquistão, onde os talibãs locais impediam as jovens de frequentar a escola. Desde então, o ativismo de Malala tornou-se um movimento internacional. Quando ela tinha 13 anos, ela alcançou notoriedade quando ela escreveu um blog para a BBC. E aí ela colocou um nome falso para escrever esse blog. E nesse blog, ela explicava a sua vida sob o regime talibã. E falou sobre as tentativas que os talibãs faziam de recuperar o controle do vale após a ocupação militar feita pelos Estados Unidos, que obrigou com que eles fossem para as áreas rurais. Meus amigos, lembremos que agora, há pouco tempo, os Estados Unidos acabaram de sair do Afeganistão. E os talibãs que fizeram tudo isso porque Malala lutou, estão lá, de novo, fazendo tudo outra vez. Mas isso é uma outra história. Vamos continuar aqui com Malala. Os talibãs, na época, forçaram, isso a gente está falando aqui entre os anos de 2003 e 2009. A gente está em 2022 e em 2021 os talibãs voltaram. O que eles fizeram? Forçaram o encerramento das escolas públicas e proibiram a educação de meninas. Gente, é o que está acontecendo de novo. Em 2012, ela foi atacada por um miliciano do Talibã. Foi baleada no crânio e teve que ser operada. Foi cuidada no hospital local e depois transferida para um hospital do Reino Unido, onde ela ficou por cerca de 3 meses e depois foi liberada. Em 2013, ela fez 16 anos. E aí discursou pela primeira vez na Assembleia da Juventude, na Organização das Nações Unidas em Nova York. Peço licença para falar um trechinho do que essa moça de 16 anos falou. Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Em 2020, Malala terminou sua graduação pela Universidade de Oxford, onde conquistou seu diploma universitário em Filosofia, Política e Economia. Olha que interessante, um repórter perguntou a ela, né? O que ela faria se o Talibã investisse, fizesse alguma coisa contra ela novamente. Ela disse que ela pensa constantemente nisso e que ela chega a ver a cena. Mas ela disse que se eles tentassem matá-la, que ela não ia se calar, que ela ia dizer que o que eles querem fazer está errado e que a educação é um direito básico de todos. Persistência, ética, ação. Malala. Agora vamos pensar em Jesus, vamos trazer Jesus. Quem foi Jesus? Jesus foi um camponês que era contra o regime vigente em sua época. Jesus não se calou, não. Ele lutou por aquilo que acreditava. Ele queria implantar um reino onde haveria igualdade, justiça e fraternidade. Essa era a sua proposta. Esse reino era a proposta de Jesus.
Ele se colocou contra o regime da época e ele foi crucificado por isso. Jesus não tinha medo. Jesus sabia de sua responsabilidade porque era um espírito superior. Ele sabia que se a ele muito foi dado, a ele muito seria pedido. Ele sabia que, como espírito superior que era, precisava dividir aquilo que sabia com seus irmãos em humanidade que ainda não conseguiam perceber aquilo que ele já percebia. Jesus andava com os doentes, com os oprimidos, com os miseráveis, com aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus não foi omisso. E Kardec? Quem foi Kardec? Um professor, um pedagogo, alguém que acreditava que o mundo seria melhor, alguém que acreditava na educação e no amor. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, ele publica o que o Espírito de Verdade, que o Espírito da Verdade falou para ele. O Espírito da Verdade disse o seguinte a Kardec, e ele reproduziu: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. O Espírito da Verdade disse isso. Os erros que foram criados na raiz do cristianismo são de origem humana. E complementa: além do túmulo, vocês achavam que não havia nada, mas agora vozes vêm até vocês dizendo que nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. E aí o Espírito de Verdade diz: sejam vocês os vencedores da impiedade. Meus amigos, nós estamos no século 21. Jesus está vivo em nossas ações. Nós estamos divulgando Kardec, estamos divulgando Jesus. Nosso papel é levar esperança aos corações aflitos. De que forma? Falando que Deus existe, que existem vários mundos que são habitados como este em que estamos encarnados. Falando que vivemos várias existências, que a comunicação entre encarnados e desencarnados é uma realidade e que a reencarnação é um fato. O que pode ser mais consolador que isso? Do que saber que nós temos novas oportunidades todos os dias, que nós vamos nos encontrar com aqueles amores que se foram antes de nós nesta vida, que nós somos espíritos em constante evolução. Kardec, ele fez o que pôde na sua época. Jesus lutou com as armas que ele tinha para a construção de um novo reino. Que nós possamos, meus amigos, como Jesus e como Kardec, lutar com as armas que temos hoje em dia, espalhando o amor e o bem pela estrada por onde passamos. Para terminar as reflexões de hoje, proponho a leitura de um poema atribuído a Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos levar Jesus para os corações aflitos, levar Kardec para os corações aflitos, através do exemplo, através da doutrina que os espíritos trouxeram e que Kardec disponibilizou para todos nós. Que assim seja, meus amigos.